É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 6. Políticas Públicas. Estamos chegando então na nossa última semana do PET e vamos trazer como reflexão sobre a questão da sociologia política, da ciência política, uma reflexão sobre um dos pontos importantes nessa questão de observar a cidadania, a participação política, a questão da própria política e o papel também do Estado. Aqui trazemos a questão das políticas públicas para discutirmos e refletirmos. Ao compreender sobre essa questão do reconhecimento da cidadania, e percebendo esse processo aqui em questão, a gente vai analisando essa construção histórica do papel do Estado e também o papel e a participação das reivindicações populares. E nessa questão, nessa análise, a gente vai colocar que essas reivindicações da população e esse papel também do Estado vão garantir o exercício da cidadania, colocando aqui o Estado como esse garantidor de acesso aos vários serviços públicos, principalmente aqueles constitucionalmente assegurados. Nessa questão, trazemos aqui o papel das políticas públicas. Falar de políticas públicas é mencionar que elas são as demandas da sociedade que o Estado reconhece, porém, como também depende do reconhecimento de quem está no poder, isso é, questão dos governos. As políticas públicas acabam se tornando um campo de disputa política de vários atores, partidos, movimentos sociais, ONGs, igrejas, entre outros, que tenta influenciar, de alguma forma, na construção de um programa governamental específico que tenha relações com suas pautas de disputa. Falar dessas pautas de disputas não significa aqui necessariamente que isso seja algo ruim. É interessante e importante entender que na sociedade democrática essas pautas de disputa fazem que esse jogo entre a sociedade, o Estado, os grupos organizados busquem ali as melhores formas para a sociedade. Então aqui esses vários autores envolvidos fazem com que o Estado tenha que refletir na construção dos programas que vão implementar. Dessa forma, a participação da sociedade civil é bastante importante na construção da democracia, na construção também das políticas públicas que vamos refletindo. Então, nessa questão de políticas públicas, ela também tem duas características: ser algo que transforme a sociedade para melhorar e que seja algo público, coletivo e não individual. Assim, nós temos a política pública que busca atender às várias demandas da sociedade, seja em questões ambientais, econômicas ou sociais. Falar desses pontos é entender que na nossa sociedade temos várias questões que as políticas públicas vão atingir de forma direta ou indireta a cada um de nós, inclusive. Porém, cada governo vai avaliar entre suas prioridades qual é a melhor política pública que deve ser implementada. É importante saber que os projetos propostos pelos governos aqui têm prioridades que seguem o modelo de Estado que acreditam. Por isso, as suas prioridades não são necessariamente as prioridades que a população espera. Então, é importante que nós tenhamos aqui uma leitura bastante crítica dos projetos de governos antes de votar, seja em camadas municipais, estaduais ou federais. Nessas questões, entra aqui o papel nosso, enquanto cidadão, nossa questão do voto representativo, saber escolher de fato as pessoas que vão representar as demandas dos nossos grupos ou as demandas da nossa sociedade. Nesse sentido, precisamos entender uma das dinâmicas das políticas públicas. Elas podem ser políticas de Estado ou políticas de governo. E qual a diferença seria de uma para a outra? Quando nós falamos de políticas de Estado, ela deve ser aplicada independentemente do governo que existe, pois ela está amparada pela Constituição. Assim, nesse sentido, nenhum governo pode ignorar uma política de Estado. É pensar aqui em políticas educacionais, que todos, crianças e adolescentes, têm direito à educação, por exemplo. É uma questão garantida constitucionalmente. E aqui, trazendo nossa realidade no Brasil, a gente tem que chamar a atenção que há casos cujos governantes não ignoram, mas deixam de investir por ser uma política pública que não concordam do ponto de vista ideológico e político. E aqui uma crítica também por falta de garantias do governante de garantir os direitos sociais, direitos políticos, direitos civis conquistados pela população. Já as políticas de governo aqui em questão não estão na Constituição
e, por isso, não precisam continuar existindo quando há uma alternância de poder, pois elas estão relacionadas àquela gestão específica. Claro que, se essa política pública de governo ela tem um papel importante e traz como grande avaliação, se mostrando eficaz para a população, ela pode se tornar, inclusive, uma política pública de Estado. Então, ao refletir as políticas públicas, a gente também tem que trazer duas questões também de que caracterizam quando elas são focalizadas ou elas são universais. Para a gente observar esse conceito aqui, é entender que uma política que atenda toda a sociedade, ela se torna universal. Pensar assim, a gente pode trazer aqui uma das principais políticas no país voltadas à questão da saúde, mas talvez aí uma das mais referentes políticas públicas em qualquer campo que seja, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que ela tem como característica a universalidade, equidade e integralidade. Assim, ela é uma política pública universal para todas as pessoas, independentemente de suas condições econômicas, sociais, religiosas, de gênero, idade, etnia e entre outros pontos. Nessa questão, a gente vai compreendendo que essa política é universal porque, primeiro, todos nós seres humanos somos passíveis a ficar doentes. E numa necessidade, é importante o Estado cumprir algumas questões que estão na própria Constituição, a garantia, por exemplo, de saúde a todos. E também entendendo que todos nós temos igualdade, mas também tem que essa igualdade, para ser justa, ela tem que vir com o sentido de equidade. Então, o SUS, ela entra nessa questão universal. Mas a gente também tem situações em que, devido às desigualdades existentes no país, há pessoas que tendem a uma necessidade maior do que a outra. Dessa forma, nós vamos falar aqui sobre políticas públicas focalizadas. Um exemplo, trago inclusive no próprio material de vocês, sobre as questões de políticas de moradia, quando se constrói casas, moradias, para pessoas que não têm condição nenhuma de construir, sabendo que uma parte da população tem uma condição mínima ou grande de construção, e outra que não tem condição nenhuma de construir, cria-se uma política focalizada. Mas nós temos outros exemplos disso para a gente compreender, como, por exemplo, políticas para as pessoas com deficiência, uma forma de políticas de inclusão que vai ser focalizada para um público específico que necessita de uma acessibilidade, uma questão também de acesso melhores a medicamentos ou aparelhos para suas necessidades. Então, nós temos aqui leituras para entender que a política pública ela tem esse dinamismo. Ela pode ser atingir todos nós de uma forma direta, ou ela pode ser atingidas para grupos específicos diante de necessidades e fenômenos da desigualdade social. Por fim, trazendo aqui essa questão das políticas públicas, é importante compreendermos o ciclo das políticas públicas. No material de vocês aí no PET, na página 192, peço a vocês, inclusive, que observem aí esse mapa conceitual de entender esse ciclo das políticas públicas. Falar da criação de políticas públicas não pode ser criada sem um planejamento. Por isso aqui, esse ciclo vai nos promover uma reflexão desse processo de como constrói e como é atingida as políticas públicas. Partindo, primeiramente, da identificação do problema público, indo da ideia de inclusão na agenda pública, buscando soluções, tendo a questão da decisão, planejamento de execução, implementação da política pública e, por fim, avaliação, para saber a eficácia dessa política e também a replicação dela futuramente. Então, para essa observação, essa eficácia de uma política pública, ela deve ser monitorada. Assim, se avalia se o problema identificado está sendo resolvido e se há necessidade de dar continuidade ou até mesmo investir mais recursos. O ciclo aí, demonstrado para vocês, tem todo esse processo para promover essa reflexão da política pública. Peço a vocês que leiam mais, estudem mais sobre o assunto, porque vocês vão perceber que é uma garantia de direitos, que é um direito de todos, políticas públicas, principalmente, que envolve o combate às desigualdades, às exclusões sociais. Atividades. Lembrando vocês que o objetivo das orientações aqui não é dar resposta em relação às questões, mas é problematizar, refletir, para que vocês possam buscar responder. Busquem responder, não fiquem preocupados em estar certo ou errado. Logo depois, inclusive, dessa sexta videoaula, teremos vídeos de correções para que vocês possam estar corrigindo as atividades, para também ter uma noção melhor dentro do assunto, compreender melhor as temáticas. Mas vamos lá para as questões que seguem. Pesquise e cite exemplos de políticas públicas universais e políticas públicas focalizadas no âmbito nacional e estadual. Então, aqui, gente, vocês vão buscar refletir essas políticas públicas que estão envolvidas no nosso país.
Podemos citar várias, por exemplo, falar sobre o SUS, que já citamos aqui, falamos aí também de políticas públicas voltadas ao acesso às universidades, como o ProUni, o SISU, que são políticas que vão contribuir, inclusive, aí, com leituras tanto universais quanto focalizadas. Vocês vão observar políticas públicas como Bolsa Família, agora com a mudança do programa, por exemplo, mas também nós temos uma recente nesse período agora da pandemia, que é o auxílio emergencial, e a gente começa a perceber que essas políticas ela têm características, em parte, universais, mas em algumas características ela tem posições focalizadas. Então, nessa leitura, nessa reflexão, vocês vão pesquisando esses assuntos para vocês interarem mais. Busquem, inclusive, compreender essas políticas que atingem mais vocês, para refletir aqui nessa atividade. Não precisa ser tão específico aqui, colocar vários aqui, mas tragam exemplos que vão caracterizar e refletir melhor sobre o conceito de políticas públicas universais e focalizadas. Questão 2. Pesquise e cite exemplos de políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo no âmbito nacional e estadual. Então, aqui, novamente, vocês vão ter uma reflexão dessas políticas públicas em âmbitos nacionais e estaduais. Mas aqui, refletindo a questão de Estado e a questão de governo. Já citamos aí questões de políticas de Estado, como o ProUni, como o SISU, que já está garantido dentro da Constituição. Ao mesmo tempo, nós temos aí o SUS também, nessa questão de Estado, mas nós temos também políticas de governo, que vão ser períodos ali mais rápidos ou diante de uma necessidade local, como também já citamos aí a questão do auxílio emergencial. Então, leiam e busquem compreender mais sobre essas políticas, busquem outros exemplos, né, em questão, para poder responder aí a alternativa que segue. Questão 3. Você e sua família fazem uso de alguma política pública? Como você avalia esse serviço? Então, aqui, como já pedi para vocês, pensem nas políticas públicas aqui anteriores, que estão diretamente ligadas a vocês. É uma forma mais fácil de compreender e também ver uma garantia de direito que você tem. Como uma política pública é essa garantia de direitos sociais. Então, nessa questão, que é bem pessoal, percebam também que às vezes não tem uma política direta que atinge vocês, mas tem políticas que são de forma indireta, atinge todos nós, né, enquanto sociedade. Reflita essas políticas e faça essa avaliação. Claro que a gente vai ter algumas críticas em relação a elas, mas busquem pontuar pontos positivos e pontos negativos, porque é uma forma também dessa avaliação do ciclo da política pública. Por fim, questão 4. O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma política pública que tem desempenhado um papel importante na pandemia da Covid-19. Como você avalia o investimento dessas políticas públicas nos âmbitos nacionais, estaduais e municipais? Então, aqui, peço a vocês que façam essa leitura crítica também em relação à forma que esse sistema, né, o SUS, ele é gerido, como ele é visto, inclusive, na sociedade. Mas busquem dados reais, busquem pesquisas reais para contextualizar melhor sobre o assunto. Não fique muito no achismo ou numa ideia muito ali, de uma fala muito tendenciosa para um lado ou para o outro. Busque entender qual foi o papel e a importância dele diante da pandemia, porque teve um papel fundamental, inclusive. Talvez se a gente não tivesse um sistema único de saúde como o SUS, teríamos aí problemas até mais graves, mas também observe também, tenha uma criticidade de como essa política, porque ela é gerida desde o âmbito nacional ao municipal, como também cada nível, né, cada âmbito também compreendeu e buscou investir nesse sistema, principalmente agora no período da pandemia. Faça essa leitura e essa reflexão para vocês compreenderem, inclusive, melhor sobre essa avaliação da política pública e a sua eficácia diante de situações como vivemos agora da pandemia. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao plano de estudo doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.